tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer um vídeo muito especial, um vídeo para fazer a gente refletir um pouco sobre pais e mães e filhos e como que a gente se relaciona com os nossos filhos, porque eu tô lendo um livro muito incrível, muito incrível, que chama Strong Mothers, Strong Sons. Eu já mostrei esse livro para vocês antes. O título desse livro significa Mães Fortes, Filhos Fortes. E quando ela fala de filho, é do sexo masculino. Quando eu descobri que eu estava grávida de um menino, eu já tinha ouvido falar desse livro antes, num podcast, e eu falei, eu preciso comprar esse livro, porque eu tô acostumada mais com mulher. Como eu sou mulher, eu tenho uma relação com a minha mãe, parece um pouco mais natural quando eu tive a Vitória, sabe? Uma coisa assim, poxa, eu sei um pouco como fazer, porque eu tenho essa relação com a minha mãe, então, né, eu basicamente vou fazer mais ou menos as mesmas coisas com a Vitória. Agora, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida de um menino, e agora? O que eu faço? Será que eu vou saber lidar com certas coisas? Os meninos são diferentes, né, de nós. E eu ouvi muito falar desse livro, então eu corri pra comprar. Eu amo marcar livros, vocês podem ver. Meus livros que eu leio, assim, eu amo eles de verdade. Dobro página, grifo. Assim, eu gosto de marcar as partes principais para que eu possa voltar e ler. E eu tô no comecinho, na verdade, desse livro. E sabe quando você começa a ler e fica assim, nossa, que demais, não, verdade, nossa, eu concordo, claro, como que eu não pensei nisso antes? Não, super faz sentido, tudo a ver, não, vou aplicar. Sabe aqueles livros que você fica assim, balançando a cabeça o dia inteiro? Na verdade, também o que balança é o livro na minha cara, assim, toda noite. Porque eu leio antes de dormir, caio no sono e o livro cai na cara. Mas de qualquer forma, eu parei numa parte aqui que me tocou demais. E eu queria compartilhar com vocês um pouco das ideias dela, que o nome dela é Meg Meeker. Ela é uma pediatra aqui nos Estados Unidos, estuda há anos, mais de 20 anos, sobre comportamento de crianças e adolescentes, enfim, uma mulher muito inspiradora. E nessa parte do livro ela fala sobre amor, virtudes e felicidade. E são palavras fortes, né? Quando a gente pensa na palavra amor e felicidade, a gente fala, puxa, a gente precisa disso para viver, né? A gente precisa ter amor na nossa vida, a gente precisa ser feliz. E também quando a gente fala em virtudes, você pensa, puxa, virtudes é uma coisa boa de se ter, né? Então, como que essas três coisas se conectam e como que elas fazem sentido, assim, na vida da mãe com relação a um filho? Só que, conforme eu vou lendo esse livro, como eu tenho uma filha já, como eu tenho a Vitória, eu consigo aplicar muitas coisas para ela também. Então, não é só eu pensando no Henrique futuramente, mas também coisas que eu posso aplicar na minha relação com a Vitória. Espero que vocês gostem e aproveitem tanto quanto eu. Quando ela fala de amor pro filho, né, o amor de mãe para filho, ela fala que traz uma segurança imensa pro filho, um contentamento, um senso mesmo de satisfação e de uma felicidade interna que praticamente nada pode substituir esse amor. E ela fala que às vezes também o menino, né, o filho, o homem, para ele o amor da mãe é tão certo, é tão presente, então assim, ele não tem a dúvida do amor da mãe dele por ele, que às vezes ele nem dá o devido valor, sabe? Não tem criança ou até adulto assim que parece que não valoriza o amor da mãe, mas é porque ele sabe que é uma coisa tão certa que ele nem questiona, ele fala, não, minha mãe me ama mais do que tudo nessa vida, então não preciso demonstrar de volta, tipo, nada pode dar errado porque o amor dela é inabalável. E é verdade, né, mas também não é verdade que a gente também não quer o amor de volta. Mas ela também fala sobre isso, que o papel da mãe é amar incondicionalmente e dar esse amor sem esperar nada em troca. Porque o amor, ele não pode ser negociável, ele tem que ser constante, ele tem que estar ali 100% do tempo. É claro que se a relação for bem construída, você vai ter isso em retorno, mas existem fases da vida do menino e de qualquer criança que o menino vai se afastar, a criança vai se afastar e a gente vai ter que estar ali, sempre continuando dando amor, O nosso estoque tem que ser infinito, esse é o papel da mãe, não tem jeito. E ela também fala que o filho só vai ser completamente, assim, 100% feliz na vida dele se ele souber realmente que, genuinamente,
a mãe dele ama ele. E é uma coisa muito forte, né? Quando você pensa, qualquer um de nós, assim, nossa mãe é uma pessoa, é um ícone muito, muito, muito forte na nossa vida. E não adianta, mesmo se você não foi criado pela sua mãe, ou mesmo se você não se dá bem com a sua mãe, o fato da gente duvidar um pouquinho se ela ama a gente por completo ou não, já traz uma mistura de sentimentos aí, nada legal, né? Então achei que ela acertou em cheio, assim, quando ela falou sobre isso. E seguindo nesse pensamento de felicidade, né, porque se você é amado, você vai ser feliz, né, por parte da sua vida. A gente não é feliz o tempo todo e todos nós sabemos disso. Mas o que eu tô falando é daquele contentamento, assim, é daquela coisa de dentro pra fora. Não os momentos de felicidade. Ah, eu comprei o carro, ah, legal. Aquela coisa, assim, de paz interna, tipo, de eu estar bem comigo mesma. E indo nesse sentido de felicidade plena, assim, interna, ela cita bastante o Aristóteles e o Santo Agostinho. E ela cita que os dois falam as mesmas coisas, que se você tiver verdade na sua vida, viver a sua vida com a sua verdade, sem inventar quem você é, sem tentar fingir que você é outra pessoa, ou tentar esconder mesmo algumas partes da sua vida ou de quem você é, você vai ter aquele contentamento na sua alma, assim. Se você tiver verdade e conhecimento, você vai ser feliz de dentro para fora. E é isso que a gente tem que tentar ensinar aos nossos filhos, né? Como conseguir esse contentamento. E ela fala que para conseguir isso, a gente tem que saber a diferença do bem e do mal e do certo e do errado. E aí você me pergunta, mas como que eu faço isso? Como que eu ensino, né, o certo e do errado, o bem e do mal? E aí ela fala sobre as virtudes que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E foi aí que me pegou, essa parte me pegou muito forte. Porque parece ser tão simples, tão óbvio, mas é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso é construído no dia a dia, não é da noite pro dia, isso é construído, na verdade, durante anos, nas nossas vivências, na nossa vivência em família, em coisas que acontecem, né, com outras pessoas, ou coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa escola. Então essas virtudes são muito, muito importantes, e aqui são 6 delas. Coragem, temperança, que esse é um termo novo pra mim. Eu até procurei no dicionário, sei o que significa, eu vou falar pra vocês, mas é legal, é uma palavra nova pra mim. Justiça, prudência, sabedoria e castidade. Calma, eu vou explicar cada uma delas. A primeira coisa é coragem. Essa palavra é tão forte, né? Coragem, né? Eu lembro minha família falando assim pra mim também: coragem, avante, vamos que vamos, né? Com fé em Deus. Mas é verdade, essa virtude é muito e muito importante. Porque a coragem é a habilidade da gente fazer escolhas certas, né? Pra nossa vida, sem se preocupar com o que os outros estão pensando. Eu sempre dou um exemplo, assim, de quando eu fiz intercâmbio, que eu tinha muito medo, muito, muito medo. Eu tinha 17 anos quando eu decidi fazer intercâmbio. Tava apavorada, não falava nada inglês, mas a minha vontade de aprender inglês, a minha vontade de ter essa experiência fora era maior do que o meu medo. Então eu sempre dou o nome de coragem, eu tive coragem de enfrentar isso. Se eu não tivesse feito esse primeiro intercâmbio, eu com certeza não estaria na posição que eu estou hoje, porque eu não teria aprendido a falar inglês, enfim. Então a coragem de você dar aquele passo, de você fazer algo que desconhecido, ou então coragem de fazer coisas que todos estão indo contra e você sabe que é o certo. Então a gente precisa dessa virtude da coragem, e a gente precisa também ensinar isso para os nossos filhos, porque só assim eles vão conseguir se arriscar na vida, né? A segunda virtude é a temperança. Esse eu achei assim fenomenal, porque eu acho que a temperança é uma das coisas mais difíceis no dia a dia, principalmente nos tempos modernos, que é a moderação e o equilíbrio em nossas atitudes. Temperança nada mais é que o exercício do controle próprio, assim, que a gente consiga aproveitar os prazeres da vida sem exageros. Esse não é forte? Porque aí eu acho que é onde entra os vícios, essas coisas que não faz bem pra gente. Porque tem muitas coisas que parece que faz bem no momento, faz você se sentir bem no momento, mas se você abusa dela, isso vira um problema. Por exemplo, se você gosta muito de comprar alguma coisa, você gosta de gastar, quer comprar demais, você adora roupa, adora isso, adora aquilo,
Só que se você não conseguir controlar os seus impulsos e não conseguir ter esse equilíbrio na sua vida, você vai viver endividado, você vai fazer só as coisas porque tem o prazer momentâneo, mas a gente não presta atenção na consequência depois. E essa consequência sempre vem. Então esse controle próprio é um exercício diário que a gente tem que fazer com nós mesmos para a gente poder também dar um exemplo para os nossos filhos e aí sim poder cobrar deles e também ensinar e falar sobre isso com eles. A terceira virtude é a justiça, é a gente procurar fazer as coisas certas e também tratar as pessoas de forma justa. Eu penso muito nisso, assim, como ensinar meus filhos numa situação na escola, por exemplo, se eles estão vendo que algo de errado está acontecendo, ou se uma criança, um amigo está sendo tratado de uma forma injusta, ou se ele vê que alguma coisa muito errada está acontecendo, será que ele vai intervir? Às vezes eu fico pensando se eu faria isso quando eu era pequena, porque eu tenho uma personalidade que não gosta de confronto, que eu não gosto, sabe, de entrar em briga e nada disso. E eu não me lembro de nenhuma vez que algo injusto estava acontecendo para que eu pudesse intervir, mas eu sempre me pergunto, será que eu teria medo de intervir ou será que eu faria alguma coisa, né? Na época quando eu era criança. Isso é uma coisa que eu quero muito passar para os meus filhos, que é o senso da justiça mesmo, que se ele vê alguma coisa de errado, ele tem que lutar até o fim. A quarta virtude é ter prudência. Prudência é você usar a sua sabedoria com precaução. A gente tem que pensar nas possibilidades antes de agir, né? Então, a gente fala, seja prudente, né? Então pare, pense, preste atenção no que pode acontecer, ou então não vai por esse caminho, seja prudente, espera um pouquinho, dê um passo para trás, acesse a situação para ver se é isso mesmo que você está enxergando, se é esse mesmo passo que você tem que dar. Então prudência vai bem junto com a sabedoria, na verdade, né? E que sabedoria já é a próxima virtude, que é nada mais, nada menos saber que atitudes tomar nos momentos certos, nos momentos decisivos, nos momentos mais difíceis. E isso também acho que a gente treina ao longo da vida, né? A gente nunca vai saber 100% do tempo tudo o que fazer, como agir. Todas as nossas experiências fazem com que a gente aprenda isso, né? Tenha mais sabedoria. Por isso que falam, né, que as pessoas mais velhas são mais sábias que as mais novas, não por nada, mas é porque elas tiveram muita experiência. Então aproveitar os momentos de vivência em família, os momentos que acontecem na nossa vida para falar sobre soluções e para instigar mesmo essa sabedoria nas crianças. E a última virtude é a castidade. Independente do que você acredita, de religião, independente de qualquer coisa, a gente tem que ensinar nossos filhos a ter controle dos desejos sexuais. Porque o nosso corpo é algo muito sagrado, nosso corpo foi algo dado pra gente e é a única coisa que a gente tem, é só esse corpo que a gente tem, a gente não vai renovar essa pele, a gente não vai trocar nada, é isso, é esse corpo que a gente tem nessa vida. Então eu acho que a gente tem que dar um valor muito grande e conversar muito com os nossos filhos sobre como controlar mesmo os desejos sexuais, principalmente quando se fala de meninos, né? Porque esse livro é de meninos e como tratar a mulher e como ele mesmo também respeitar o próprio corpo e não fazer besteira, ou não se colocar em situações de risco, ou simplesmente não respeitar o próprio corpo fazendo loucuras. Então acho que isso é uma coisa muito importante que deve ser conversada e várias vezes ao longo da vida. Se a gente conseguir dominar essas virtudes ao longo da nossa vida, a maioria do tempo, né? É claro que a gente não vai ser perfeito o tempo todo, mas se a gente conseguir dominar essas virtudes, isso vai trazer muita felicidade na nossa vida, porque vai ter o equilíbrio, vai ter o cuidado, vai ter aquela coisa de pé no chão e assim, o que eu tô buscando pra mim mesma? E depois de falar das virtudes, ela retorna no poder do amor. Então a autora fala que pra gente criar filhos felizes, a gente tem dois papéis. O primeiro é ensinar essas virtudes e o segundo é dar esse amor incondicional. Amar, amar, amar. Eu quero fazer um vídeo à parte sobre amor incondicional entre pais e filhos, mas eu acho muito legal que ela toca nessas partes aqui, porque ela fala que quando o neném nasce, né, aquele bebezinho fofinho, a gente ama, beija, abraça, a gente
tem muita demonstração de amor e afeto com eles. Mas conforme eles vão crescendo, a gente começa a se afastar um pouco, porque, né, eles são meninos e aí começa a se envolver com os amigos e aí acha que eles não vão gostar se a gente demonstrar muito amor e daí a gente acaba se afastando. Aí como que é a forma que a gente demonstra amor? Às vezes é torcendo quando eles estão num time ou quando eles estão fazendo alguma coisa. Aí parece que a gente só ama eles quando eles estão fazendo alguma coisa, não simplesmente pela pessoa que eles são. E isso começa a criar mesmo um espaço entre mãe e filho, porque ele vai querer sempre tentar fazer algo para chamar a atenção da mãe e às vezes acaba caindo naquela armadilha assim, eu não consigo chamar sua atenção por algo bom, então vou começar a aprontar, porque daí eu te chamo a sua atenção mesmo assim, pelo menos está prestando atenção em mim, sabe? Mas essa parte é um pouco mais complexa e eu vou fazer um vídeo depois sobre isso de amor incondicional. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu, porque eu achei que essas 6 virtudes são tão importantes e tão presentes no nosso dia a dia, e colocada dessa forma, assim, se fala, claro, essas coisas são de extrema importância na nossa vida, mas às vezes isso se perde, às vezes até na modernidade a gente fala, isso não vale mais nos dias de hoje, ou como que eu vou ensinar isso? Então eu queria fazer esse vídeo pra gente parar e prestar atenção, como que a gente pode aplicar lições no dia a dia pra gente atingir essas 6 virtudes, para que a gente possa ser mais feliz e possa ser mais preenchidos mesmo de dentro pra fora. E como passar isso para os nossos filhos também. Eu tenho aprendido muito com os livros, eu gosto muito de compartilhar com vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu compartilhe partes dos livros que eu tenho lido, deixa aqui no comentário pra mim, que esse feedback é legal, porque daí eu posso fazer mais vídeos assim. Se vocês tiverem também algum comentário sobre essas virtudes, como que vocês fazem para ensinar suas crianças em casa, ou como seus próprios pais ensinam vocês nas casas de vocês, deixem aqui nos comentários também, pra gente aprender um com o outro e pra aprender mais ainda pra quando o Henrique chegar. Eu deixo o link desse livro aqui embaixo pra vocês, caso vocês estejam interessados. Eu não achei ainda a tradução desse livro, mas eu vou procurar mais um pouquinho, mas senão eu deixo a versão em inglês mesmo, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!